Então, assim, quem tiver a revista, acompanha aí, tá certo? Quem não tiver, não tem problema, porque a gente preparou aqui os slides para que vocês possam acompanhar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o tema, né, as coisas da Terra. Na verdade, esse é o título da nossa lição dessa manhã, né? As coisas da Terra. E aí, pastor, do que se trata essas coisas da Terra? Vocês já tiveram aquela experiência de que alguém diz, olha, a gente não pode se envolver nas coisas desse mundo, porque aquilo que esse mundo tem não é bom, é ruim, e aí as pessoas, quando falam isso, pessoas que dizem isso, elas acabam tendo uma visão equivocada acerca do relacionamento que nós, como cristãos, precisamos ter com as coisas desse mundo. Tem muita coisa aqui nesse mundo que é um canal da graça de Deus para nós. Em outras palavras, tem muita coisa aqui da terra que, quando nós nos deleitamos, nós usufruímos aqui nesse mundo, nós podemos dar ações de graça ao nosso Deus, nós podemos ver a bondade, a misericórdia, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então, a gente vai falar hoje sobre as coisas da terra. O texto básico, eu queria que vocês abrissem aí nas suas Bíblias, é lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 31. Então, acompanhem aí na Bíblia de vocês. Diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo Pastor Leonardo. 23 a 31. Oi. Paz do Senhor. Amém. Essa live só é possível por esse aplicativo? Oi. O estudo hoje só é possível por esse aplicativo ou pelo Facebook e Instagram? Não, só por esse aplicativo hoje. Porque fica mais didático para a gente dar um estudo. Tá certo? Toda vez que for um estudo assim, a gente vai usar esse aplicativo que é melhor. Porque lá pelo Facebook é bom porque a gente alcança muita gente, mas às vezes as pessoas não conseguem manter a atenção porque é muito tempo e não tem nada visual, é só uma imagem. Aqui não, aqui a gente trabalha as imagens, fica melhor, fica mais didático. Mas assim, os irmãos que não assistirem agora, não participarem agora, depois de terminar o estudo, a gente vai colocar ele lá no grupo, no canal da igreja. Aí a pessoa vai lá e assiste pelo canal da igreja, tá bom? Vocês é que estão assistindo ao vivo aqui. Então, o que vocês estão falando agora, né, está sendo gravado e os irmãos vão assistir depois, tá bom? Então, a carinha de vocês aí, todo mundo vai ver depois vocês lá no canal da igreja. Capricha aí nos detalhes, na maquiagem, né? Para sair bonito, sair bonita. Todo mundo vai se ajeitando já, ó. O cabo já ajeitando o cabelo ali, já, ó. Então vamos lá, ó. Diz assim, 1 Coríntios 10, 26 a 31. Os irmãos aí, quando estiver falando, liga o microfone para não dar eco, tá bom? Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo porque dou graça. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus aplique a sua palavra nesse momento em nossos corações. Então, nós vamos começar hoje, né, agora, porque essa lição é só para hoje mesmo, né? Nós iremos começar a falar sobre as coisas da terra. Como eu já dei uma introdução aqui a vocês, essas coisas da terra diz respeito às coisas desse mundo, as coisas que Deus criou e as coisas que os homens criaram, né?
criaram, organizaram, dominaram e colocaram à nossa disposição. O grande X dessa revista, dessa lição dessa manhã, é qual a relação que nós devemos ter, então, com as coisas da Terra. Então, a gente vai falar sobre isso e eu espero que a gente venha a perceber e aprender um pouco mais. Então, depois dessa lição, o que é que nós iremos aprender? Tá certo? Primeiramente, nós iremos entender que tudo que Deus criou, né, ou seja, tudo que o nosso Senhor criou, é para o nosso prazer e deleite nele. Né? Então, aquilo que o Senhor tem nos dado, tanto na criação, a praia, né, a comida boa, né, a capacidade de ouvir, de ver, de perceber as coisas, tudo isso Deus criou, Deus nos dotou com capacidade de usufruir isso, né, e nos deleitar em quê? Em Deus. Ter prazer nessas coisas, agradecendo a Ele, dando ações de graças a Ele. Também depois dessa lição, nós devemos ter o cuidado para não cair nesse pecado aqui, que é o pecado da idolatria. Tem muita gente que começa a gostar tanto das coisas desse mundo que acaba se tornando um servo, né? Um servo de um ídolo. Idolatria significa isso, né? Idolatrar, servir a um servo, a um outro Deus. Então, as coisas desse mundo Deus nos deu, mas Ele não nos deu para que nós possamos amar essas coisas e ter prazer nessas coisas como um fim em si mesmo, né? Deus nos deu a comida boa, a gente come aquela lasanha maravilhosa, mas não para servir e ser escravo da lasanha, mas para que nós possamos, através do degustar daquela lasanha, dar graças ao Senhor. Agradecer a Deus por tamanha bênção que Ele nos concede. É um privilégio poder. Quem tem a saúde aí perfeita, que pode comer uma lasanha saborosa, sabe do que eu estou falando. A gente come e diz, Senhor, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, me dá de degustar essa comida saborosa. Mas aí a gente precisa ter o cuidado. Qual é o cuidado? De não cometer a idolatria. Então, depois dessa lição, a gente vai aprender isso bem direitinho. Eu espero que vocês consigam captar isso. Além disso, devemos também aprender como, né? Como se deleitar. Tem gente que não consegue se deleitar naquilo que Deus tem dado, né? Nós iremos aprender como se deleitar em Deus através das coisas criadas por Ele. E aí tem coisas que foram criadas por Ele e tem coisas que foram criadas pelos homens. E nas duas coisas, nós precisamos aprender o quê? Ter prazer, nos deleitar nessas coisas, dar ações de graça a Deus nessas duas coisas, certo? E, por fim, também iremos entender o sofrimento, porque aí vem um questionamento, né? Vem uma perguntinha, então. Como é que fica, então, a questão do sofrimento? Como é que, diante de um Deus que cria tanta coisa boa, que nos dá o privilégio de participar de tantas coisas boas, Ele permite que o sofrimento, então, apareça, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue perceber, conciliar muito bem essa questão do sofrimento, e isso se torna um problema, né? Isso se torna um problema porque tem aquela questão: como justificar o sofrimento na nossa vida? Nós que somos servos de Deus, que temos uma visão de mundo a partir da ótica de Deus. Então, a gente vai tocar aqui na ponta do iceberg quando a gente falar sobre essa questão do sofrimento, tá bom? Então, serão essas quatro lições que eu quero que vocês possam aprender, eu desejo que vocês possam aprender nessa manhã, tá bom? Vamos continuar. No próximo slide aqui, vem uma perguntinha, né? O que é que te dá prazer? Oi? Preparação, muita gente envolvida para os melhores do mundo. E é isso aí, pelo amor de Deus. Tem alguém aí com alguma coisa ligada? Não, desliga aí o microfone. Pronto, desligou o microfone. Só ligue na hora que for falar e cuidado aí com o ambiente para não pegar tudo aqui, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é, o que te dá prazer? Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que dão prazer à nossa vida. Ó. Amizade, família, né? Relacionamentos. Ou seja, tudo isso aqui nos dá prazer, né? Como é bom a gente poder ter amigos, né? Poder conversar com os amigos, estar junto com eles. Isso é maravilhoso. Amizade é um meio de graça, né? Um dos meios de graça que o Senhor nos dá é a gente chama de a comunhão dos santos, né? Isso aqui a gente chama de
meios, né? Um dos meios de graça que Deus nos dá. É a comunhão dos santos. O que quer dizer isso? Quando a gente está reunido como igreja, né? E o Senhor, então, ele nos permite ouvir os nossos irmãos, estar com os nossos irmãos, né? Ser abençoado com os nossos irmãos através de uma oração, através de uma ajuda. Então, o que é que o Senhor faz? Ele nos dá um meio de graça, né? E aí, o meio de graça, eu coloquei comunhão, mas é comunhão, viu? Entenda bem aí. Comunhão dos santos. Então, amizade é uma bênção. Família é uma bênção. Relacionamentos também é uma bênção. E tudo isso nos dá prazer. Lá no texto de 2 Timóteo 6,17, diz assim, ó, Deus, a parte B do texto, né? Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ou seja, Deus, ele nos dá todas as coisas para que nós possamos ter prazer nessas coisas aqui nessa terra. Então, família, amizade e relacionamentos é uma dessas bênçãos que Deus nos concede para quê? Para que nós possamos ter prazer, para que nós possamos nos deleitar. Mas não só tem essas coisas, né? Não só tem amizade, família e relacionamento. Também tem o quê? Comida. Quem é que não gosta de uma comidinha boa, né? Um churrasquinho, uma feijoada, né? Eu trouxe aqui, eu sei que daqui a pouco vocês vão comer, e essa comida aqui, esse churrasquinho aqui, né? Já dá água na boca, né? Teve gente que aplaudiu aí, ó. Apareceu a mãozinha aqui. Daqui a pouco vai ter uma comida gostosa, né? E a comida também foi nos dada para quê? Para o nosso prazer. Ou seja, quando eu olho para as coisas aqui do mundo e vejo a comida, aquela comida gostosa que sua esposa, que os seus filhos, que você está preparando daqui a pouco, também foi nos dada para o nosso prazer. E a gente vai aprender nessa manhã que o quê? Que a gente precisa saber aproveitar isso, que a gente precisa se deleitar nisso, ter prazer nessas coisas, porque essas coisas são bênção de Deus na nossa vida. Mas há também outros que sentem prazer, ó, por exemplo, viajar, né? Praia. Quem não gosta de uma praia? Né? Descanso, lazer. Tudo isso aqui é o quê? Também é um meio de graça que Deus nos dá. Deus, ele nos concede tudo isso aqui para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ter prazer. Mas aí surge, então, diante dessas coisas que são muito prazerosas, um perigo, né? Qual é o perigo de tudo isso aqui? Né? Qual é o perigo que isso aqui também nos traz? Isso aqui nos traz um grande perigo que a gente chama de idolatria. Idolatria. Essa palavrinha idolatria ela é formada de ídolo e outra palavrinha, latreia, que significa, né, servir. Idolatria é exatamente servir a um ídolo. Todas essas coisas que nós falamos aqui, elas podem ser um perigo para nós quando o quê? Quando elas nos levam a cometer esse pecado aqui, ó, o pecado de idolatria. Em outras palavras, quando a gente valoriza amizade, família, relacionamento, comida, viagem, lazer, todas essas coisas como um Deus na nossa vida, como um servo, algo que a gente serve a Ele, que a gente está dominado por Ele, então nós cometemos o pecado de idolatria. Assim quebramos o mandamento do Senhor que diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí tem muita gente que, não entendendo o que a Bíblia ensina acerca da relação que devemos ter com as coisas da terra, acabam fazendo o quê? Acabam dizendo que a gente tem que evitar a todo custo essas coisas. Nós não devemos ter essas coisas, temos que olhar para o céu. E essas pessoas acabam nos trazendo um ensino equivocado, porque a Bíblia nos ensina a nos relacionar com as coisas da terra. Então, já adiantando aqui para vocês, a gente não tem que se afastar das coisas da terra. A gente não tem que se afastar daquele churrasquinho, daquela feijoada. O que a gente tem que fazer é ir até elas, experimentar elas de uma maneira que Deus seja glorificado. E é isso que nessa manhã a gente vai aprender. Até aí, tudo bem para vocês? Vamos continuar, né?
Então, aí vem uma questão. Como ter prazer nas coisas, nessas coisas, né? E não nos tornar idólatras, né? E não nos tornar idólatras. O nosso maior medo e receio é, de repente, estar usufruindo aquilo que Deus nos deu e estar cometendo pecado, né? Quem é que quer cometer pecado? Ninguém quer cometer pecado, né? Ninguém quer quebrar esse mandamento. A gente tem um só Senhor. E o nosso Senhor é quem? É Jesus Cristo. É Jesus quem domina a nossa vida. O Espírito Santo que Ele nos deu, né, é o Espírito que governa, que controla, que conduz a nossa vida. Nós não vivemos para viver como escravos das coisas criadas, das coisas que Deus criou. Mas nós vivemos para viver a liberdade do Espírito. E a liberdade do Espírito é experimentar de tudo e de todas as coisas sem me deixar dominar por elas. Então, a gente precisa ter esse princípio guardado em nosso coração. Isso faz parte daquilo que a gente chama na nossa revista de cosmovisão, né? Ou seja, nossa visão de mundo, né? E na nossa visão de mundo a gente não se deixa, ou pelo menos não deveríamos nos deixar dominar pelas coisas desse mundo. Ok? Vamos prosseguir? Então, aqui nós temos, eu trouxe aqui fiz uma relação a partir da revista, se bem que a revista não trata do jeito que eu estou tratando aqui, eu estou dando um plus, uma coisa a mais do que a revista fala. Eu trouxe duas visões que são visões completamente distintas e que talvez vocês encontrem essas visões por aí no trabalho de vocês, na família de vocês, quem sabe até dentro da nossa igreja. Essas duas visões. Eu trouxe a visão aqui que eu chamo de visão ascética. O que é uma visão ascética? É a visão daquela pessoa que diz o seguinte: olha, o mundo está aí, as coisas estão aí, mas a gente não tem que se envolver com isso. A gente tem que abrir mão, a gente tem que rejeitar as coisas do mundo. E aí existe a outra visão, que é a visão cristã, né? Então, essas duas visões, elas são o quê? Elas são opostas na maneira de enxergar o mundo. Uma acaba dizendo, não, eu não quero nada com o mundo, não tenho nada com o mundo, enquanto a outra nos ensina a experimentar e a vivenciar aquilo que o mundo, aquilo que Deus criou e nos deu para o nosso prazer. Então, veja aí na sua revista, né, esse ponto aqui vai ser tratado no ponto 1, nossa relação com as coisas criadas. E aí eu queria explicar para vocês como é que isso significa. O que é que isso significa? Então, veja só, a primeira coisa, na visão ascética, como é que a visão ascética vê o mundo? Na visão ascética, o mundo simplesmente é uma distração. Ou seja, o mundo distrai. O mundo está aí, as coisas desse mundo, aquilo que dá prazer nesse mundo, está aí, mas só para nos tirar o foco do céu, para fazer com que a gente olhe para as coisas da terra. Eu acho que a gente percebe isso, um exemplo disso aqui, a gente pode perceber, por exemplo, em pessoas que elas amam tanto esse mundo, né? Elas amam tanto o mundo, que não pensam na possibilidade de sair dele. Ou seja, através do quê? Da morte. Um dia todo mundo vai morrer, não tem para onde correr, né? Só se Jesus voltar antes para nos restaurar. Paulo diz para ele que a morte é o quê? É lucro. A morte é lucro. Ou seja, nós ganhamos mais partindo desse mundo do que ficando nesse mundo. Aí tem gente, irmãos, que acabam, de fato, amando demais esse mundo, que não pensam no lucro que terão quando partirem desse mundo. E realmente essa visão aí já aponta para quê? Para a idolatria que esse mundo pode estar gerando no coração. De que as coisas desse mundo são boas, de que é melhor esse mundo do que o céu. É como aquela história da pessoa que disse o seguinte: ah, não, eu não quero partir agora, eu preciso primeiro me casar, né? Vocês já ouviram pessoas falando sobre isso? Dizendo assim, né? Principalmente aqueles que ainda não são casados, né, Eduardo? Eduardo não diz isso, não. Eduardo é um crente. Mas, assim, fica aquela coisa, né? Quando eu partir, o que eu vou partir, o que eu vou receber é bem melhor do que as coisas desse mundo. E aí, na visão ascética, o indivíduo diz, não, as coisas desse mundo aqui a gente não deve se apegar. É uma medida radical contra a idolatria.
E aí a gente precisa ter um cuidado com relação a isso, tá certo? Se quiserem perguntar, falar alguma coisa, é só botar a mãozinha ou ligar o microfone e falar. Então, além disso, nessa visão ascética, eles dizem, né, nós devemos buscar focar nas coisas do alto. E aí, as coisas do alto, como ensina, por exemplo, aqui, eles se baseiam nessa visão que diz aqui, Colossenses 3, versículo 1 a 4, quando diz o quê? Que buscai as coisas do alto. Por favor, alguém que encontrou esse texto, leia aí, por favor. Pode abrir o texto aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Você abre o microfone e fala. Tá bom? Aí os textos bíblicos que foram aparecendo, que não está citado aqui, vocês já vão abrindo para vocês ir lendo, tá bom? Então, por favor, alguém leia. Colossenses 3, 1 a 4. Juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo está, então vós sereis manifestados com ele em glória. Olha aí o que o texto diz. Diz que não devemos pensar nas coisas que são da terra. Isso quer dizer, então, se alguém interpretasse esse texto só a partir dessas palavras, que o cristão ele não pode estar com a mente dele focado, buscando as coisas aqui da terra, né? Porque as coisas aqui da terra desfocam a nossa visão do céu. E realmente isso seria um problema. Aqueles que têm uma visão ascética, lê esse texto, e a gente vai perceber que é um texto descontextualizado, né, para se referir a que a gente tem que abrir mão e não se apegar às coisas desse mundo. A gente tem que se preocupar realmente com as coisas do céu. Então, estou falando aqui dessa visão, da visão ascética. Não estou falando que o cristão pensa assim, né? A nossa visão de mundo não é essa, tá certo? A nossa visão de mundo é uma visão cristã. Eu vou já mostrar o contraste aqui de uma coisa com outra. Além disso, na visão ascética, o que é que nós temos? Na visão ascética, o mundo é inerentemente mal. Os ascetas, né, eles acreditam que o mundo é ruim. E aqui eu acredito, eu acho difícil imaginar que um cristão ele olhe para a criação e diz que o mundo é ruim por si mesmo, porque Deus foi quem criou o mundo bom, né? Mas na visão ascética, o mundo é inerentemente mal. Filosoficamente, isso aqui acontece, irmãos, porque os ascetas eles herdaram uma visão de mundo que vem de um filósofo chamado Platão. Platão, né, ele acreditava que a matéria é ruim, porque ela traz as imperfeições, ela não é perfeita. Então, nessa visão de mundo aqui, o que é que acontece? O mundo, a matéria é ruim, então a gente não pode se envolver com a matéria. O que a gente precisa fazer, na visão asceta, é se livrar dessa matéria. Tem um livro desse filósofo aqui, Platão, que ele ensina que ele diz, né? Ele não ensina, mas ele diz que o corpo é como uma sepultura, onde a alma, o espírito está dentro dele, e ele precisa fazer o quê? Se libertar. Então, na visão de Platão, o corpo, que é a matéria, é ruim, é má. E aí a visão os ascetas, eles acabam a partir dessa premissa julgando o mundo e dizendo, olha, o mundo não presta, o mundo é ruim. O que é realmente valioso são as coisas do espírito, as coisas da alma. O mundo é ruim porque o mundo é imperfeito, o mundo é mau, o mundo está se corrompendo. Aquilo que é eterno, a verdade que é eterna está na alma. Só que essa visão, ela não é uma visão bíblica, tá certo? Não é bíblico isso. Então, um crente que anda dizendo por aí, o mundo é ruim, né? E a gente tem que se abster dele, a gente tem que sair dele, a gente não pode estar nele. Essa visão não é uma visão bíblica e não é uma visão, por consequência, cristã.
Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, para a gente não encarar as coisas do mundo, né, como sendo inerentemente más. E aí, tem gente, por exemplo, que não toma um banho de mar. Nunca foi à praia. Porque ele diz, praia, esse negócio de estar na praia, tomando banho lá, aquela água salgada, meu Deus, eu quero me guardar dessas coisas, porque vai que eu esteja tomando banho lá e Jesus volta. Eu ficarei, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essa tipo de postura e precisamos nos voltar para as Escrituras e buscar nas Escrituras o que é que a Bíblia tem a dizer acerca do mundo. Aí, agora, nós iremos ver o quê? Vamos ver agora a visão cristã. O que é que a Bíblia ela nos diz? O que é que a Bíblia, então, nos ensina acerca do mundo, né? E aí, isso agora que eu vou falar é a nossa visão, tá certo? Veja só como a nossa visão ela entra num contraste aqui entre a visão asceta e a visão de mundo cristã. Primeiramente, enquanto para a visão asceta o mundo distrai, para nós o mundo, né, nos permite encontrar a graça de Deus. Oh, maravilha, né? É uma bênção do Senhor. Sabe aquela água gelada que você toma no dia de sede? Tá com sede, chegou no trabalho, uma sede, a língua está seca e começa a não ter mais saliva e de repente você pega aquela água bem gelada e você começa a experimentar ela. Então aquelas partes, né, as suas papilas degustativas começam a sentir o prazer da água descendo e você sente aquele arrepio maravilhoso, né, quando você bebe aquela água gelada. E aí você diz no fim de tudo o quê? Ó água, como eu te adoro? Não, você diz o quê? Graças a Deus, Senhor, por essa água. Né? Então você, a partir do teu corpo e a partir da experiência com o contato da água, você faz o quê? Você dá graças a Deus. Quando você tem uma visão cristã do mundo, você se torna mais o quê? Você se torna mais grato, né? Você se torna mais grato, por quê? Porque você vai perceber em coisas pequenas do seu dia a dia, nas trivialidades da vida, coisas que Deus está lhe dando para você agradecer a Ele. Quer ver um exemplo disso? Eu acho que a nossa irmã Edivânia pode citar aí, né? Isso aqui, Edivânia, eu acho que você vai concordar comigo, né? Café, né? Que coisa boa, né? Tomar aquele cafezinho lá, extra forte, e aí dá aquele prazer, aquela sensação maravilhosa, e você diz, Senhor, muito obrigado por esse café. O Senhor foi quem deu ao homem inteligência para moer esse café, para fazer esse café, e eu posso te agradecer através dele. Então, na visão de mundo cristã, o mundo não nos distrai. O mundo é só um canal para que a gente possa entrar num relacionamento mais íntimo com Deus. Sabe aquele prazer de uma conversa ao redor da mesa com os amigos, com a família? Quando eu vou para o interior aqui, lá de Macaparana, eu acho uma maravilha sentar com toda a minha família e a gente fica relembrando as histórias, né? Que momento prazeroso, a gente parece que o tempo não passa. Aquilo ali, irmãos, é só um meio de graça que Deus está me dando, para que eu possa agradecer a Ele pela família que eu tenho, para que eu possa agradecer pela provisão que Ele tem feito, né, pela saúde, pela capacidade que a minha família tem de conversar comigo, de se relacionar comigo. Então, na visão cristã, a gente não olha para o mundo e acha que o mundo vai nos distrair, vai nos distanciar de Deus. Pelo contrário, o mundo vai nos aproximar de Deus, tá certo? Então, é uma perspectiva diferente. Aí, no segundo ponto, o que é que nós temos aqui? Olha só o contraste aqui. Enquanto na visão ascética, né, a Bíblia nos ensina a focar no alto, na visão cristã, a Bíblia nos ensina a focar nas coisas do alto e não idolatrar as coisas da terra, tá certo? Então, a exortação que Paulo fala lá não é uma exortação para não se envolver nas coisas da terra, mas é para não cometer idolatria. Quer ver? Vejam o contexto dessa passagem. Por favor, quem encontrou aí, leia o texto de Colossenses 3, 5 a 6. Pode ler. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
pois as coisas que vêm aí surgem as dores. Olha quanta coisa Paulo está falando aí que é idolatria. Ó. Ele fala, por exemplo, de quê? Da prostituição. O que é a prostituição? Se os irmãos perceberem alguns erros na digitação, não se preocupem não, porque aqui é meio complicado a gente explicar e digitar tudo ao mesmo tempo. Mas o que é a prostituição? Como é que a prostituição reflete a idolatria do coração? A prostituição reflete a idolatria do coração quando os prazeres carnais, sensoriais de uma relação sexual escravizam. Em vez de me levar para a glória de Deus, me fazer ver Deus no ato da pureza de uma relação sexual, o indivíduo ele se escraviza. E aí ele trata o corpo dele como algo banal. Ele não respeita o seu próprio corpo, nem o corpo alheio, e vive, então, nessa busca de prazer aí desenfreada que faz dele o quê? Um idólatra. Faz dele um idólatra. Então, o que é que a gente vê aqui? Que o que Paulo está dizendo não é para a gente deixar de pensar nas coisas do alto, tudo, mas é para a gente não estar escravizado com as coisas da terra. A gente precisa usufruir as coisas da terra, graça, com sabedoria, para darmos graça ao nosso Deus. Tá certo? Então, vamos continuando ainda, né? E, por fim, aqui, nessa primeira parte, o que é que nós vemos também? Nós vemos aqui que a criação ela foi criada boa, né? Mas o pecado a corrompeu. Ou seja, a criação não é do diabo. A criação ela foi criada por Deus. Se você ler lá o texto de Gênesis, né? Gênesis 1:31, o que é que o texto nos ensina? Que depois de ter criado todas as coisas, Deus viu que era bom. Então, Gênesis 1:31 nos mostra isso. Que Deus, ele criou. Então, a criação de Deus não é ruim. A criação de Deus é boa. Então, eu não posso olhar para o mundo e dizer que o mundo é ruim. O que eu posso olhar é que o pecado que está no coração do homem afetou a criação. E aquilo de ruim que existe na criação vem de onde? Vem desse relacionamento corrompido entre o homem e a criação. E aí, isso sim acaba sendo ruim. Mas o que Deus criou é bom, né? Não está no seu estado final, no seu estado último, né, de glorificação. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que todas as coisas serão restauradas. Então, assim, na visão cristã de mundo, a gente não pode olhar para a criação como sendo algo ruim, ok? Então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa lição. Até aqui, tudo tranquilo, irmãos? Alguém quer fazer alguma colocação? Se não, então vamos prosseguir. Então, vocês estão todos silenciosos aí, é sinal que ou estão aprendendo ou não. Então, a outra questão do ponto 2 é a seguinte. Há algum problema com a produção e a apreciação culturais? Ou seja, um cristão que participa daquilo que é cultura. E será que há algum problema para nós? Será que a gente precisa absorver tudo que vem da cultura? Será que a gente precisa filtrar aquilo que vem da cultura? Ou será que nada da cultura presta? Tudo que vem das mãos dos homens é ruim. Então, a gente vai ver agora, nesse ponto 2, como devemos, então, nos relacionar com aquilo que é cultural. E aí vem a questão, né? A primeira questão é o seguinte: o que é cultura? Né? O que é cultura? Eu trouxe aqui um gráficozinho para mostrar a vocês o que é cultura. Mas antes disso, eu queria que alguém, por favor, lesse aí Gênesis 1, versículo 28. Por favor, leia esse texto. Esse texto vai falar do que a gente chama de mandato cultural. Né? Gênesis. Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que pela terra.
Olha só, ele diz aí dominai, né? Então o texto fala de quê? De dominação. Dominação. Como é que isso, a gente vê essa dominação na prática? Quando o homem, por exemplo, os primeiros homens, Adão, eles praticavam o quê? A agricultura. O que é agricultura? A agricultura é o domínio sobre a terra. Então, ele domina a terra e, no ato de dominar a terra, ele está fazendo o que ali? Ele está fazendo cultura. Por quê? Porque ele está ali ajustando a terra, cultivando a terra, né, de uma maneira que ele acha que é a melhor maneira de cultivar aquela semente que ele vai lançar sobre o solo. Então, em Gênesis, nesse texto aqui de Gênesis 1:28, o que é que nós encontramos lá? O mandato cultural. Isso aqui é muito importante vocês aprenderem. O mandato cultural. Nós, como criatura de Deus, né, criados por Deus, filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade de fazer cultura. Aí você diz, pastor, isso na prática significa o quê? Na prática significa que Deus nos deu a ordem de, primeiro, fazer comidas que glorifiquem a Ele, fazer vestes que glorifiquem a Ele, fazer tecnologias que glorifiquem a Ele. Aí eu trouxe aqui um exemplo, fazer músicas que glorifiquem a Ele. Então, tudo aquilo que o homem faz é cultura. Então, se você conhece algo que está na criação, por exemplo, sol. Sol não é cultura, porque o homem não fez o sol. Mas, por exemplo, o guarda-chuva é cultura. Foi o homem que pensou naquele material para o quê? Para se resguardar do sol e da chuva. Um guarda-sol, um guarda-chuva é cultura. Então, tudo aquilo que o homem faz, tentando dominar a criação que Deus lhe deu, é cultura. Aí a questão é, será que tudo que o homem faz para dominar a criação é bom? Será que tudo? É claro que não é. A gente sabe muito bem disso, que nisso aqui que a gente está falando, há, por exemplo, comidas ou há vestes, né? É melhor de exemplificar, né? Há vestes que não são vestes de cristão, né? Não são vestes de cristão. Vocês já ouviram falar disso aqui? Na minha época de adolescente era muito comum. O short do Tchan. Já ouviram falar no short do Tchan? Já, né? Eu estou vendo o rosto de vocês, todo mundo rindo aí. Na minha época, essa história do short do Tchan, né? Era um problema, né? Por quê? Era um short que as moças utilizavam e que mostravam as partes delas, né? E isso era complicadíssimo. Por quê? Porque tinha gente que acabava cometendo pecado a partir do que via. Outras induziam e se deixavam induzir por esse bendito short do Tchan, né? Aqui tem short, mas é short, viu? É porque é ruim digitar aqui e falar ao mesmo tempo. Vocês já viram isso? Eu pergunto a vocês, essa veste aqui, ela glorifica a Deus? Eu posso dar glória a Deus? Eu posso agradecer a Deus através de uma veste dessa? Não posso, né? Não posso de forma alguma. Então, isso aqui é uma criação cultural, né? E, como criação cultural, essa veste aqui não glorifica a Deus. O mesmo se aplica para tudo isso aqui, tá certo? Para tudo isso aqui. A mesma coisa se aplica para tudo isso aqui, que vem de onde? Vem do homem. E do homem corrompido pelo pecado. Tá ok? Podemos prosseguir? Vamos prosseguir, né? Então, isso aí vocês vão encontrar lá na revista, tá bom? Eu estou aqui esmiuçando para a gente poder não ficar aquela aula enfadonha. Eu trouxe aqui alguns exemplos de boa cultura e má cultura, né? Vamos dar aqui uns exemplos, primeiramente, da boa cultura, tá certo? Então, o que é que nós vemos na boa cultura? Na boa cultura, nós vamos assistir filmes onde a vitória do bem sempre acontecerá. A vitória do bem contra o mal. Se você vai ao cinema, chega lá no filme que você vai assistir, é um filme onde, no final, o mal prevalece, né, irmãos? É bem complicado. É bem complicado. Por quê? Porque, numa perspectiva, numa visão de mundo cristã, a vitória final é sempre de quem? Do bem, de Deus.
Vocês devem ter assistido esse filme aqui, ó. Alguns de vocês, né? Coringa. Vocês viram esse filme aí? Quem assistiu esse filme deve ter percebido que esse filme ele mostra a degradação do ser humano, né? De uma tal maneira que o indivíduo está lá e ele é um indivíduo extremamente corrompido. É um filme onde só mostra realmente esse lado mal do homem, né? Esse lado em que o ser humano ele é perverso, a vida não faz sentido, a vida não tem sentido algum. Então, um filme como esse filme, Coringa, não é uma cultura boa, mas é uma cultura o quê? Má. Ou seja, é uma cultura má, é uma cultura que não glorifica a Deus. Detalhe, alguma coisa do filme, alguma coisa ou outra, você pode sacar e perceber que é uma coisa boa? Pode. Tem coisas que aconteceram lá no filme que você viu que é uma coisa positiva. Mas, assim, a obra como um todo não é uma obra pensada para a glória de Deus. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de avaliação. Agora, um outro filme. Vocês já assistiram aí, por exemplo, Titanic. Será que esse filme pode ser enquadrado numa visão cristã? O que é que vocês acham? Titanic. É um filme que podemos dizer assim, um filme cristão ou não? O que é que vocês acham do final dele? Quando Jack... Titanic é muito cristão. Eu acho Titanic muito cristão. Dê um exemplo, Axa. Quando Jack entrega sua vida por Rose, eu olho aquilo e eu lembro de Jesus entregando a vida por nós. O que é que o Posso Titanic... estar equivocado, mas aquilo me lembra o sacrifício de Jesus por amor a nós, do jeito que Jack fez lá por Rose. Olha só que interessante, né? Lá no filme, o que é que a gente vê? A gente vê um exemplo do amor sacrificial, né? A Rose, naquele momento final, todo mundo chora, né? Inclusive eu chorei só quando assisti, né? Quando ele dá a tábua, né, para que Rose permaneça lá em cima, e ele então se despede de Rose, e aí ele vai afundando, e aquela música no fundo lá, e a gente acaba de chorar, né? Aí os marmanjos começam a chorar. Então, isso aqui é o quê? Amor sacrificial. E esse amor sacrificial nos ensinado por quem? Por Cristo. Cristo nos ensina esse amor sacrificial. Então, estão percebendo que o filme, ele pode, mesmo que ele não fale de uma história bíblica, ele pode nos revelar algum aspecto cristão. Então, na visão de mundo cristã, a gente percebe, a gente tem que ter esse filtro para poder enxergar aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Tá certo? Eu não estou dizendo aqui que todo filme de Titanic é cristão. Tem coisas lá que não glorificam a Deus. Mas a história, o enredo final, é um enredo que nos mostra, né, uma lição muito interessante que nós, maridos, precisamos experimentar com as nossas esposas, né? Que diz o texto sagrado que assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, né, o marido deve amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida pela a sua esposa, tá bom? Então, vimos isso aqui. Aí, continuando aqui, outro exemplo, né, de boa cultura, músicas que exaltam o cuidado, né, o amor respeitoso entre homem e mulher, né? A forma daquilo que é belo, as coisas bonitas, isso é muito bonito, né? Isso é lindo. Hoje em dia você escuta, quer ver um exemplo disso? Se você pega uma música com Eguinha Pocotó, né? Tá lá, Eguinha Pocotó. Irmãos, na época que aquela música tocava, eu estava na praia quando eu escutei ela a primeira vez, veraneando com a minha família. Quando eu escutei um som alto, passando com aquela música, irmãos, eu me senti no inferno. A sensação que eu tinha é que eu estava no inferno, que tudo estava se degradando, porque aquela batida, aquela voz, aquela música, né, ela não eleva o nosso espírito para a gente apreciar o que é belo. Simplesmente, ela nos rebaixa, ela nos joga na lama e a gente parece que não consegue uma dignidade diante daquilo que a gente escuta. Então, assim, são músicas de uma cultura má.
Mas aí quando a gente escuta, por exemplo, uma nona sinfonia de Beethoven, quando a gente escuta algumas músicas de Djavan, quando a gente escuta algumas músicas, né, que trazem uma mensagem positiva, irmãos, essas músicas, elas trazem para nós o quê? Elas trazem para nós uma boa cultura. Estou falando de uma cultura aqui não cristã, porque também existe boa cultura e má cultura entre cristãos. Tem cristãos que fazem cultura ruim, gente que escreve letra que são verdadeiras heresias, né? E existe gente que não é cristã, mas que escreve músicas, mesmo que nunca fale de Jesus, mas que tem um princípio lá de Cristo. Tá certo? Comida. Comida que dá prazer, né? Ou seja, Deus nos dá a comida que dá prazer, comidas saborosas, mas vocês sabiam que existem comidas também que não glorificam a Deus. Deus, ele, quando deu a sua lei, ele falou de determinados animais que não era lícito ao homem comer, né? A gente está vivendo aí essa pandemia e há quem diga, eu não tenho essa informação, mas há quem diga que esses vírus ele surge a partir, né, da comida desses animais aí e tal, né? Eu não tenho essa informação bem segura, por isso que eu não estou dizendo com segurança. Mas assim, a comida, quem come animais, morcego, quem come carne de cavalo, né? Esse tipo de comida são comidas que a palavra de Deus já há muito tempo já falava que nós não deveríamos apreciar. Por quê? Porque Deus não ordenou, porque Deus não nos deu aí a liberdade para a gente comer essas coisas. Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso aí, tá certo? Pintura. Pintura que apresenta a beleza humana. Esses dias eu fui para uma exposição de arte moderna, irmãos, e eu, sinceramente, saí de lá muito desgostoso. Porque o que eu vi lá são aberrações, né? Um lixo sendo tratado como algo bonito, pessoas admirando um cabo de sucata de lata, né? Um empilhado em cima do outro, da outra, né? E as pessoas admirando isso. Pinturas onde você não consegue perceber o belo, você só percebe o mal, a degradação do homem, o desespero humano. Então, assim, são pinturas que não apontam para quê? Para a beleza de Deus. Logo, a boa cultura é uma cultura que faz o quê? Que exalta a beleza humana. É uma cultura onde o que é belo e que vem das mãos de Deus é exaltado. Tá bom? Então, a gente começou falando da boa cultura. Agora, na má cultura, o que é que nós temos tanto? Na má cultura temos um bocado de coisa. Exemplo, idolatria ao corpo, né? Idolatria ao corpo. Onde é que a gente vê essa idolatria ao corpo, irmãos? A gente vê essa idolatria ao corpo naquilo que a gente chama de lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é isso aqui, ó. É despertar no outro desejos sexuais, certo? Tem gente, sabe aquela pessoa que diz, eu vou me vestir para matar, né? Aí ele se veste para matar. O que é se vestir para matar aqui? É lascívia. Ou seja, ele usa a roupa pensando não em abençoar o outro, em glorificar a Deus, em que o outro veja a pureza de Deus, mas em desejar e despertar no outro a lascívia. Tem muita gente hoje idólatra do corpo. Aí, sabe onde? Nesse localzinho aqui que eu vou colocar, ó. É o lugar mais fácil de você encontrar. Olha aí. Nas academias, irmãos, tem muita gente que vive na idolatria do corpo, pensando lá, ó, meu músculo aqui, meu músculo ali, eu quero usar aquela calça, aquela camisa, né? Aquela camiseta mostrando meus músculos. E aí, tudo isso, na verdade, é um desejo, né? Isso é perverso, isso faz parte do que a gente está chamando aqui de má cultura. Eu não estou dizendo que ir para a academia é pecado. Estou dizendo que o pecado não está na academia, o pecado está dentro do nosso coração. Então, eu estou falando aqui das intenções que nós temos quando vamos para a academia. Outro exemplo de má cultura, apreciação do feio, como eu falei para vocês. Eguinha Pocotó. Terrível, irmão, aquela música, né? E tantas outras que têm aparecido por aí, né? Tem muita música ruim por aí. Roupas que despertam a sensualidade. Olha só, cultura má. Sabe aquela saia longa arrastando pelo chão, mas é transparente? Isso é ruim, né?
Isso é má cultura. Outro exemplo, livros e filmes que enaltecem adultério, né? Bandidagem. Vamos dar um exemplo aqui disso, né? Quem já assistiu esse filme? La Casa de Papel. Quem, irmãos, assiste essa série aqui já deve ter percebido que você se pega torcendo por quem? Por bandidos. Os caras cometeram lá um saque, um roubo. Eles roubaram a Casa da Moeda e, de repente, você não se dá conta de que você está torcendo por bandidos, né? Nessa série La Casa de Papel. Você não está torcendo pela polícia, você está torcendo para que os bandidos não morram, que eles não sejam pegos. Então, veja só a que ponto, né, uma série, um filme pode nos levar. Pode nos levar a mudar os nossos valores e acabarmos torcendo e achando nada demais torcer pelo bandido do nosso coração, né? Pelo bandido que nós tanto amamos. Estou aqui exagerando, irmãos, né? Mas precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Ok, irmãos, alguma observação nesse slide? Não? Se quiser falar, fala. Ou fale agora, ou fale para sempre. Então, vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. E aí, no nosso próximo slide, veja o que diz aí na nossa revista, na página 21. Na nossa revistinha da página 21, diz assim, ó. Devemos ser vigilantes pela verdade, pelo belo, pelo bom, pelo belo, onde quer que encontremos. Essa é a relação que nós devemos ter como cristãos, ou seja, uma relação com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é bom e com tudo aquilo que é belo. Aí eu queria que você lesse para mim Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por favor, leia esse texto e veja a orientação que a palavra do Senhor nos dá. Quem encontrou pode ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só as 6 virtudes que Paulo aqui nos dá. Né? Então, eu queria que você pudesse entender o seguinte: essas virtudes aí são virtudes que o quê? Que exaltam aquilo que deve estar na nossa mente, aquilo que deve ser apreciado. E aí Paulo fala de 6. Primeiro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é puro e aquilo que tem boa fama. Então, na hora de apreciar algo da criação, pergunte: será que o que eu estou apreciando é verdadeiro? É respeitável? Será que o trato que tal obra, tal coisa me dá é justo? É um trato justo? É amável? É algo que revela o amor, a pureza de Deus? É algo onde todos exaltam, né, a beleza daquilo que está sendo apreciado por mim? Então, a gente precisa levar esses critérios aqui em consideração na hora que a gente for apreciar alguma coisa que a cultura tem a nos dar. E aí, com esses critérios, a gente não vai jogar tudo na lata do lixo, a gente vai ter critérios para avaliar se realmente o que temos apreciado, o que temos consumido na cultura, realmente é algo que glorifica a Deus. E o nosso maior medo, pavor não, né? Nem medo, mas assim, o nosso maior cuidado é não tomar as coisas, não exaltar aquilo que é pecaminoso, aquilo que desagrada ao nosso Deus. Por favor, Mônica, pode falar? Pode falar, Mônica, liga o microfone. Eu levantei o braço no penúltimo slide, pastor, e o senhor não me deu a oportunidade, agora já era. Não, mas a gente volta, sem problema. Não se preocupe. Qual era a pergunta? Diga aí, é que eu não vi, não chegou aqui, não. A mãozinha não chegou aqui, não. Chegou agora. Eita. Saber se comer sangue de galinha ou
galinha de cabidela não é bom? Olha, irmão, essa é uma pergunta que a gente, vez ou outra, escuta, né? A palavra de Deus, ela fala do sangue, não comer sangue. Por que não deveria se comer sangue, né? Porque o sangue era um símbolo, apontava para o sangue do Cordeiro, o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no sangue estava a vida. Quando um animal era morto, a vida ali era derramada, né? E essa vida derramada ali no altar, na hora do sacrifício, apontava para o sangue de Jesus. Então, era algo tão precioso que Deus, na sua lei, deu para que o homem não comesse desse sangue. Por quê? Porque esse sangue era um sacrilégio diante de todo o simbolismo e diante do ato que ele estava realizando. Só que acontece o seguinte, quando Jesus vem, né? Quando Jesus vem, o que é que acontece? O efeito do sangue do animal lá no Antigo Testamento perde o seu valor para nós hoje. Por quê? Porque ninguém vai estar derramando sangue de pombo, de gado, de ovelha. Quem é que vai estar oferecendo sacrifício a Deus através de sangue de animal? Só o candomblé quem usa, né? O candomblé usa. E usa o quê? Como uma maneira de confrontar e de escarnecer o sangue de Cristo. Porque quando Jesus vem, o sangue que era uma sombra aponta para a realidade daquilo que iria acontecer. E qual era a realidade? Cristo Jesus. O que eu estou dizendo com isso é o seguinte, que o sangue no contexto do Antigo Testamento realmente não deveria, de hipótese alguma, alguém apreciar, né? Alguém comer. Mas no contexto do Novo Testamento, com a vinda de Cristo Jesus, esse sangue já não tem mais sentido. Logo, nós podemos comer o sangue sem dor de cabeça, sem problema, sem estar cometendo nenhum tipo de blasfêmia ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus já veio, o sangue já foi derramado de uma vez por todas. Graças a Deus por isso. Então, assim, se você quer apreciar a galinha e a cabidela, né, aprecie, sem nenhum problema. Agora, sim, pastor, e pode ter algum problema de saúde se eu comer uma galinha de cabidela? Pode, lógico que pode. Pode ter algum problema de saúde se você comer, sei lá, uma pizza, se você comer qualquer outra comida. Se você exagerar, se você não fizer bem feito, vai ter problema. Então, assim, a gente precisa entender isso aí, tá certo? Para a gente não acabar comendo comidas ali que não agrada ao Senhor, tá certo? Ok, irmãos? Agora, essa questão dos hábitos alimentares é uma questão bem delicada, assim, né? Porque tem irmãos, talvez que não... Eu digo o seguinte, antes dos irmãos falarem, aqui tem os irmãos levantando a mão, eu vou dar uma pergunta a vocês, antes dos irmãos falarem, se você come, eu não como, eu não gosto de comer, eu acho que tá complicado, continue sem comer, tá certo? Continue sem comer. Não haja contra a sua consciência. Se você comer e acha que não tem problema ali, entendendo o que Jesus já fez na cruz do Calvário, coma. Se você acha que vou comer é pecado, continue sem comer. Não coma. Fique tranquilo, tá bom? Ok, Mônica? A Fabiano levantou a mão, por favor. Essa mesma perspectiva. Oi? Nessa perspectiva que a Mônica falou, eu concordo na mesma direção que o senhor falou. Só que em alguns casos que eu... O teu microfone está muito ruim? Está muito ruim teu microfone aí, Fabiano. Está horrível. Perto da boca, encosta na boca. Não, mesmo. É somente a questão... Tá ouvindo melhor? Tô. Vá. Pronto. Eu concordo uma pontuação que, às vezes, Está muito ruim. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Tá chiando agora. Tá chiando. Fabiano, eu acho que quando tu fala um pouco mais rápido, aí vai cortando. Deve ser isso. Tenta falar um pouco mais devagar. Estou interessado na história. Veja só. Somente uma questão de não constranger um próximo, às vezes que esteja compartilhando a mesa, e às vezes eu prefiro não comer e não de consumir. É só isso mesmo. Certo. Até porque o constrangimento é falta de amor, né? E você pode simplesmente estar produzindo no irmão uma situação em que ele vai acabar se desviando e achando que não é nada demais cometer um erro que ele
ele agiu contra a própria consciência, né? Então, assim, é isso aí. Tá ok, irmãos? Mais alguma colocação? Podemos continuar? Vamos lá, estamos terminando já, viu? Então, vamos para o slide seguinte, tá certo? A terceira e última questão é: e como devemos, então, lidar com o sofrimento? Porque, assim, é inevitável a gente estar nesse mundo e não nos depararmos com o sofrimento, né? E aí, como devemos lidar com esse sofrimento? E aí é o último ponto da lição. Depois vocês dêem uma olhadinha na lição em casa, tá certo? Mas vamos agora para esse ponto. E aí, o próximo slide eu trouxe aqui para vocês, olha. O que é que a Bíblia diz sobre o sofrimento? Eu queria que vocês já abrissem bem rapidinho aí esses versículos, cada um abre um, tá certo? À medida que eu for pedindo, vocês vão lendo, tá ok? O que é que a Bíblia ela diz sobre o sofrimento? O que é que a Bíblia ensina sobre isso, né? Então, primeiramente, a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos mostra aqui que os discípulos, eles, enquanto estivessem no mundo, eles sofreriam. Quem são os discípulos hoje? Somos nós, né? Nós é que somos os discípulos, ou seja, a Bíblia nos mostra que nós sofreríamos. A Bíblia não omite isso para nós. A Bíblia nos mostra que há sofrimento nas nossas vidas. Por favor, alguém leia João 16:33. Pode ler. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, a Bíblia nos mostra aqui que a gente, nesse mundo aqui, teremos que passar por aflições. A Bíblia não esconde nenhum tipo de sofrimento dos discípulos. O que mais que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos mostra que no mundo nós estamos sujeitos a perder muitas coisas. Aqui, quem é que nós vemos aqui com esse sofrimento todo? Quem foi que perdeu todas as coisas ali? Jó, né? O exemplo de Jó, para nós, é um exemplo assim, grandioso de sofrimento, né? É um exemplo para nós. E que, mesmo sendo íntegros, a gente está sujeito ao quê? A gente está sujeito a sofrer. A gente vê isso lá em Jó, capítulo 1 e 2, né? Quando nos mostra lá que Jó perdeu saúde, perdeu família, a esposa, né, quis induzir ele a blasfemar contra Deus. A gente viu que os amigos que chegaram para Jó não trouxeram o consolo que ele tanto necessitava, pelo contrário, trouxeram sofrimento e o fardo mais pesado sobre a vida dele. Então, assim, estando no mundo, estamos sujeitos a perder todas as coisas. Agora estamos vivendo esse período aqui de caos, né? No mundo todo, não é só no nosso país, de caos. Aí a gente diz, por que os cristãos não passam ilesos e bem nessa situação? Porque a Bíblia nunca ensinou que nós não estaríamos sujeitos a essas coisas que estão acontecendo. Se um crente diz, eu estou revestido pelo poder de Deus, e vai ter contato com alguém contaminado com coronavírus, ele vai ser contaminado. Então, assim, a Bíblia nunca disse que o crente não teria essas coisas. Que o seu povo não passaria por essas dificuldades. Então, assim, a Bíblia não esconde isso de nós. A gente não vai ler o texto todo, mas depois vocês leem o texto lá de Jó 1 e 2. A Bíblia ainda nos mostra o quê? Que para entrar no reino de Deus, a gente precisa entrar, e a gente vai entrar com tribulações. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer o seguinte, que todas as vezes, né, que você está sob a vontade de Deus, você terá problemas nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo é avesso à vontade de Deus. Sabe aquele funcionário íntegro que procura obedecer a Deus, que procura estar debaixo da vontade de Deus? Aí o que é que acontece? O patrão quer que ele sonegue imposto, o patrão quer que ele minta. E aí ele diz, eu não vou mentir. O que é que ele vai arrumar para si? Ele vai arrumar problema, meu irmão. Vai arrumar problema. É nesse sentido
que o texto aqui de Atos está falando. Por favor, alguém leia Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Se você olhar o contexto dessa passagem, foi o que aconteceu. Os discípulos estavam pregando o reino de Deus, e aí, à medida que eles pregavam, né, os governantes da época se levantavam contra eles. Os judeus, os sinédrios se levantavam contra os cristãos para calar eles. E isso trazia sobre eles o quê? Tribulação. Conosco não é diferente também. Para entrar no reino de Deus, para estar sob a vontade de Deus, teremos que enfrentar muitos sofrimentos e tribulações. E aí, por fim, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que Deus, ele é soberano. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano e bondoso conosco, seja no bem, seja no mal. Ou seja, no bem ou no mal, o nosso Deus, ele é sempre o quê? Bondoso e soberano. Por favor, alguém leia aí o texto de Jó 2, versículo 10. Veja que resposta impressionante de Jó. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele diz, mulher, tu falas como uma louca. Não receberemos o bem de Deus, também não receberemos o mal da parte dele. O que Jó está dizendo para nós? Olha, Deus, no sofrimento, ele continua sendo Deus bom, independente das circunstâncias que estejamos passando. Isso aqui lança luz para nós nesse momento que nós estamos passando. Por quê? Porque a gente está passando todo esse sufoco aí, a nossa economia sofrendo, nossa vida trancada aqui, nós trancafiados e tudo mais. Só que a gente percebe que, mesmo a tudo isso, isso em momento algum mostra que o nosso Deus é mau, o nosso Deus é bom. No final desse quebra-cabeça que Deus está montando aqui para nós, no nosso contexto brasileiro, a gente vai ver que Deus sempre foi bom naquilo que ele estava fazendo. Agora, obviamente, há coisas que Deus opera que para nós é um mistério. Né? É mistério para nós, ou seja, é desconhecido. Né? Para nós, mas não para Deus. Então, no mistério de Deus, ele faz muita coisa que a gente diz, poxa, isso é ruim, né? Aí já morreram 111 pessoas. Poxa, como olhar para isso e dizer que isso é bom? Né? Não tem como olhar para isso e dizer que isso é bom. Agora, que Deus, de alguma forma misteriosa para nós, está operando o bem, está. Eu não duvido, em hipótese alguma, que a bondade de Deus esteja sendo feita nas situações que nós estamos passando. Assim foi com Jó. Jó, mesmo perdendo seus filhos, entendeu que o que estava acontecendo sobre a vida dele era a mão de Deus, que estava pesando ali, que estava ali tirando dele a saúde, a família, os bens. Então, Deus estava fazendo o bem. Ok? Aí você diz, pastor, não consigo acreditar nisso, porque eu não creio, eu não consigo entender. Você tem que se submeter. A razão nesse momento, né? Confiar em Deus é um exercício de fé, não é um exercício de razão. Se você usa apenas a razão para confiar em Deus, você vai naufragar na fé, porque a razão vai mostrar que tem coisas que ela não vai conseguir explicar. Dentre elas, essa questão do bem e o nosso sofrimento. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Não? Vamos terminar então, né? Então, veja o que a nossa revista nos diz aqui, ó. Ela diz assim, lá na página 21, ela diz assim: nunca devemos esquecer que a alegria na aflição é um claro testemunho de que estimamos a Cristo, mas, isso aqui é muito importante, mais que o conforto e a alegria. Ou seja, quando eu me alegro em meio às tribulações, eu estou dizendo de outra forma, Senhor, sofrer por ti me dá mais prazer do que estar em paz, distanciado do Senhor. Então, um crente, quando sofre por causa de Cristo, não é por qualquer coisa, não é por causa de Cristo, ele pode ser
consolado com a certeza de que o seu amor a Cristo é maior do que o seu conforto, é maior do que a sua alegria pessoal. E aí Jesus já nos deixava claro isso lá em Mateus 5, 11 e 12, nas bem-aventuranças. Ele diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. Observe aqui, bem-aventurados, aí ele diz por minha causa, né? Não é pela causa da gente, não. É pela causa de Cristo. E aí ele diz, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o que é que Jesus está consolando aqui na nossa vida? Ele está dizendo o seguinte: vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer por minha causa. Mas, lembrem-se, vocês são felizes. Porque, pela ótica de Deus, vocês não estão fazendo algo ruim. Vocês só estão mostrando que me amam mais do que o conforto nessa vida, do que a alegria de vocês nessa vida. E aí ele usa o testemunho aqui de quem? Dos profetas, né? Se você ler os profetas Jeremias, Isaías, tantos servos do Senhor que sofreram pela causa de quem? De Cristo. Não foi por causa de homem, não. Foi por causa de Cristo. E aí a gente precisa estar pronto para encarar o sofrimento que vem pela perseguição, que vem pela adversidade do mundo, né? Como esses servos de Deus eles enfrentaram. Tá ok? Alguém levantou a mão aí? Foi? Não? Eu vi a foto agora aqui do Geaziel. Figura. Eita figura. Vamos lá, irmãos. Então, vamos encerrar aqui para o slide final, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui algumas aplicações para a gente encerrar. A primeira delas, abrace a criação de Deus com ações de graças. Ou seja, quando eu digo abraçar a criação, é óbvio, eu estou dizendo que você vai tomar tudo nesse mundo como sendo algo correto, bom, que agrada a Deus. Tem o filtro de Deus, abrace as coisas desse mundo e busque sempre naquilo que Deus tem te dado para o deleite e teu prazer, glorificar a Deus, agradecer a Deus. Daqui a pouco você vai comer, daqui a pouco você vai se reunir com sua família na sua mesa, vai comer aquela galinha lá, a cabidela, aquela lasanha maravilhosa, tomar aquela Coca-Cola bem gelada, e aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor quem me deu isso, né? Foi o Senhor quem me deu essa condição de sentir esse prazer que as coisas que os homens criaram, mas que é bom, né, me faça sentir. E aí o mundo tem muito a nos revelar acerca da beleza de Deus. Tá certo? Não se esconda da beleza de Deus. Tem muita coisa. Tira um dia, vá lá na Praia do Jacaré, vá lá na Praia de Cabo Branco, vá apreciar uma obra de arte bonita, né? Escute uma boa música. E por meio dessas coisas, experimente Deus, né? Deixe o seu coração ser tomado por gratidão, por uma contemplação que leve a dar ações de graças a Deus por essas coisas, né? É nesse sentido que eu estou falando aqui e que nós precisamos fazer. Além disso, aprecie tudo aquilo que for belo, bom e verdadeiro, como nós falamos aqui. Belo, bom e verdadeiro, né? O BVB, tá certo? Para você não esquecer, ó. O que é belo, bom, belo, verdadeiro e bom, né? Faça isso. Sempre use o critério. Como isso aqui revela a bondade de Deus. Naquele filme que você vai assistir hoje de tarde, não sei, né? Naquele livro que você vai ler, procure buscar essas coisas e se deleite nisso, seja de um autor cristão, seja de um autor não cristão, né? Porque eles também revelam isso. Use as virtudes de Deus para filtrar a cultura à sua volta. E aí a gente viu lá no texto que a gente leu, né? De Filipenses 4:8, tudo que é bom, verdadeiro, respeitável, amável, puro, de boa fama, que essas coisas sejam um filtro, que essas virtudes, melhor, sejam um filtro para que a gente possa usufruir a cultura ao nosso redor. E, por fim, irmãos, confie na bondade de Deus em toda e qualquer situação. A situação que você tem passado não tirou de forma alguma e nunca vai tirar a bondade de Deus. Deus, ele ri, ele sorri daqueles que atribuem a ele
algum defeito na obra dele. Aquilo que os homens dizem, isso é ruim, como é que Deus pode ser bom numa situação dessa? Deus sorri da lógica e do pensamento desses homens, que não conseguem confiar em Deus, só conseguem confiar na própria razão. E nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos confiar em Deus, como diz o escritor aos Hebreus, aquele que vai a Deus, aquele que se relaciona com Deus, precisa de fé para poder estar nesse relacionamento com Ele. Tá bom, irmãos? Então, aqui nós encerramos a nossa lição de hoje e agora nós vamos abrir para as colocações de vocês, para as perguntas de vocês, se houver alguma pergunta. Ok? Podem se ajustar aí e a gente vai, nesse momento, para as nossas perguntas. Tá bom, irmãos? Alguma pergunta, irmãos? É só ligar o microfone e falar. Oi?